Olá galera, tudo bem? Bem-vindos de volta à nossa aula. Hoje é a aula 13 do curso de Libras. Vamos lá que hoje eu vou passar para vocês os sinais de noções de tempo. Só para situar vocês, a gente entrou sobre a questão da fonologia do estudo, né? Fonológico da língua de sinais. E eu falei pouco sobre a questão da conjugação verbal, né? A gente não entrou ainda na questão da sintaxe, da organização das frases. Mas eu comentei um pouquinho com vocês sobre a questão de gênero, por exemplo, que a gente não define. Então, uma coisa muito diferente da língua portuguesa também, já que a gente costuma comparar, né? Mas língua portuguesa é outra língua, não tem nada a ver com a língua de sinais, mas só uma comparação. A Libras, ela também não conjuga o verbo no sinal. Não tem essa mudança aí no final de cada palavra, igual no português a gente faz. O verbo da língua portuguesa, ele muda no final para determinar se é presente, passado, futuro. Na verdade, no português a gente tem até o pretérito mais que perfeito, perfeito, imperfeito, não sei que tantos tempos verbais são esses, né? Na Libras, além de ser um pouco mais simples, na verdade é bem mais simples que isso, é diferente o formato, tá? A gente não vai alterar o sinal, a gente vai acrescentar talvez algum sinal. Ele lembra mais o inglês. Se você já fez curso de inglês, você vai se identificar aí, ele se parece um pouco. Então a gente acrescenta um sinal que determina futuro, ou acrescenta um sinal que determina que é passado, ou coloca esse sinal, né? Usa aí o espaço de sinalização, lembrem o ponto de articulação, a gente articula o próprio movimento para ficar claro que tempo verbal que está situado aí essa frase que eu estou sinalizando, tá? Então é assim que a gente define o tempo verbal da Libras. Por isso é tão importante os advérbios de tempo e esses sinais aí que a gente vai ver agora que determinam essa noção, esse tempo verbal, tá? Que se trata então essa frase, esse contexto. Alguns sinais que a gente já viu. A gente já aprendeu o sinal de dia, né? Então vamos só verificar aqui o sinal de manhã, ele é assim, ó, parece o 5, né? Caiu da cama, ó. Manhã. O sinal de tarde a gente já fez, noite também. O sinal de madrugada é aqui no relógio e faz assim, ó. Esse é um sinal um pouco difícil de fazer, tá, gente? No começo mesmo. Ele tem dois movimentos, na verdade. Ele faz isso e ele também solta os dedos, ó. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer. Aí a gente tem sinal de hora, minuto é com M e segundos com S aqui, ó. Segundo é mais rápido, né? Então a gente faz um assim, minuto e hora ou horas aqui no relógio, tá? Semana a gente também já viu, né? E os dias da semana, meses do ano ou aqui ano. Então esses daí a gente já conhece. Agora a gente vai conhecer como isso é feito. Bom, vou ter aqui sobre a questão, né, dos advérbios de tempo, uns exemplos aí para vocês. Se eu faço que eu vou para casa, esse é o sinal de ir. Então esse sinal ele não vai mudar. Se eu for dizer, né? Vamos lá, a minha mãe foi para casa. O sinal aqui não muda. Eu tenho que dizer se ela já foi ou se ela vai, tá? Mas o sinal de ir não muda. Ou estudar. Por isso que às vezes o surdo até escreve assim. Na verdade, não é que ele não sabe articular esse verbo. Ele sabe articular esse verbo na Libras. No português fica um pouco mais complicado, né? Então, eu faço o sinal de estudar e Libras. Ou minha mãe faz o sinal de cozinhar. Meu filho brigou na escola. Quando? Vou ter que fazer o sinal, tá? Porque sozinho não fica bem determinado isso daí. Então, esses são os principais, a principal importância do movimento, tá? Então, se for passado, eu vou fazer aqui. Se for futuro, ou com a mão toda fechada, tá? E se for presente? O sinal de presente, inclusive, é assim, ou com uma mão só, futuro é com o F para frente e passado é isso aqui. Mas de repente a intencionalidade, né, a força de repente que eu ponho no sinal, ele vai determinar também, por exemplo, se faz muito tempo atrás. Então, se faz muito tempo ou se ainda falta muito tempo, tá? Esse exagero aí na expressão, ele também vai determinar. Os sinais específicos de ontem é assim. O sinal de antes é na mão daí, tá? Antes. Mas se for aqui é ontem. Ou posso dizer também que antes de mais nada, aí eu vou fazer primeiro. Então, antes de mais nada, eu não vou dizer antes, faço primeiro, né? Primeiramente.
O agora, o já e o hoje são os mesmos sinais, tá? Depende muito do contexto, a gente usa com as duas mãos ou com uma só. E que o já é mais de imediato, né? Então eu faço ele um pouco mais pontual na frente, tem que ser já. Percebam que às vezes o já significa passado, então já foi. Já comeu o chocolate, já era. Então, ele pode determinar passado, tá? Por isso esse imediato aqui. O sinal de amanhã é uma exceção, ele não vai para frente, ele vai para o lado. Sempre tem uma exceção, né? Mas o sinal de depois ou de atrasado, né? Chegou tarde, ele vai ser ou no relógio ou aqui, tá? O enfim vai ser assim. O breve é aqui curtinho, ó, então a curto prazo, né? Ou cedo, tá? Lembrem que a gente não vai traduzir a palavra ao pé da letra, é o sentido que ela tem. Que nem eu falei que antes de mais nada eu posso interpretar como, traduzir como primeiramente, né? Então, o cedo, né? Antes cedo do que nunca, melhor cedo do que nunca. Eu vou fazer aqui, antecipado. Não preciso necessariamente fazer cedo, tá? Mas se for acordar, pode ser cedo. O sempre e qualquer contexto de frequência, constante, eu vou usar esse sinal. Então, sempre, 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 ou aqui sem a palma da mão, tá? E o sinal de nunca, balança o dedo aqui, ó, nunca. Contexto de hora, nesse momento, vou usar o relógio. Eu uso bastante o relógio em contextos mais aqui, né, a curto prazo, momentâneos, horário mesmo. Então, nesse momento é aqui, ó, pontual no relógio. Se for atrasado, ó, o ponteiro, passou da hora. Se for adiantado, faz antes, tá? Daqui a algumas horas, né, eu faço horas, jogo pra frente. Se for um horário de um compromisso, né, eu vou fazer aqui, né? Se for em ponto, eu faço esse mesmo sinal de neste momento. Se for quantas horas duraram esse compromisso, então horário marcado, eu vou fazer aqui. Se for 2 horas de duração, 1 hora de duração, eu vou fazer no rosto, tá? Uma curiosidade, surdos não utilizam horas depois de 12, na verdade nem depois de 11. Eles fazem horário de 1 até 11 horas da manhã, meio-dia é aqui, depois 1 hora da tarde, como no inglês também, curioso, né? E aí vai até 11 horas da noite, tá? Se for meia-noite, faz o sinal de meio-dia e faz esse noite aqui, meia-noite. Contextos de dia, então hoje, né? Hoje, dia de hoje, alguns dias atrás ou daqui a alguns dias. Se for a data de um compromisso, também vou usar esse sinal. Mas se for um evento, um seminário que vai durar 3 dias, eu vou fazer aqui, ó, 3 dias, tá? Duração. Ontem a gente já fez, né? Se for anteontem, eu faço 2 dedos para trás. O amanhã é do lado. E uma curiosidade também é que quando é de 2 em 2 dias, eu faço sinal de data e faço 2 em 2. Se for quinzenal, 15, é pouco difícil de fazer, mas faz o 15 e 15, ó, de 15 em 15 dias. Para semana também, tá? Então esta semana ou semana que vem, semana passada, daqui a algumas semanas, o mesmo contexto do dia. Para o mês, muito próximo, tá? Só tem algumas curiosidades que eu vou acrescentar aqui nesse slide. Então, este mês, mês que vem, mês passado. Daqui 2 meses, eu junto, isso se chama redução articulatória. Eu faço, não preciso memorizar esses nomes, tá, gente? É só para vocês entenderem aí do que se trata. 1 mês, 2 meses, 3 meses. 3 meses atrás, 3 meses, daqui 3 meses. Vou fazer assim. Quando é bimestral, eu faço 1 mês e faço 2, 2, 3, 3 e assim por diante, tá? Uma coisa interessante, a gente aprendeu em calendário os sinais dos meses, né? A gente não utiliza número para o mês, tá? Eu não comentei isso na aula de calendário, eu não faço mês 2, mês 5, eu faço o sinal mesmo. Quando eu faço mês 5, significam 5 meses, tá? Nunca, se um surdo fizer mês 5, vai significar que é um mês de maio. Não, vai significar 5 meses. Ou daqui 5 meses, ou algo que durou 5 meses, ok? O ano também, o mesmo contexto, tá? Esse ano, ano que vem, ano passado, 3 anos atrás. Um contexto interessante para ano é que a gente faz tudo no sinal mesmo. Então, eu não preciso fazer ano e fazer isso. Eu posso fazer 1 ano e já jogar o ano para frente. Ou 2 e já jogar o ano para trás.
já tô dizendo que são 10 anos atrás ou 20 anos à frente, tá? Anos também, uma curiosidade, a gente não utiliza anos para determinar idade. Idade é 30 aqui, é 50 aqui, tá? Anos é sempre calendário mesmo. Algumas dicas pontuais, eu deixei umas frases aí para vocês, vou fazer só algumas pra gente não se estender demais. Por exemplo, ontem de manhã eu fui ao trabalho e à tarde descansei. Então é assim que eu vou sinalizar. Percebam? Assim que eu vou determinar o dia. Então há 3 dias, ou seja, 3 dias atrás eu fui ao cinema, estava ótimo. Então eu fiz aqui 3 dias e pontuei, né? Quando foi esses 3 dias? Pra cá, ó. Então na próxima aula nós vamos treinar mais sinais. Faço aula, jogo pra frente. Assim eu vou determinando frase a frase, ok? Para nossa dica de hoje é treinar esses sinais e os sinais que a gente veio aprendendo até aqui, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. A gente vai aprender um pouquinho mais de teoria aí sobre a cultura surda. É um contexto bem legal, é muito interessante conhecer aí esse mundo surdo. Eu espero vocês. Um beijo e até lá!